Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos continuar este estudo de onde paramos no nosso último programa, no versículo 6. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos buscar o Senhor em oração. Querido Pai, te pedimos que fales a nós através da tua palavra. Que a verdade de Romanos 6 nos ajude a crescer na graça. Senhor, nós oramos pela vida de cada ouvinte, que eles possam compreender esta passagem e que o Espírito Santo possa trabalhar em seus corações. Nós oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 6. Eu tenho certeza que muitos de vocês sentem da mesma forma que eu sinto ao estar na escola de Deus. Nenhum de nós se formou e há muito espaço para melhorar em nossa vida cristã, muito para crescer e atitudes para mudar. Romanos capítulo 6 foi escrito com este propósito. Nem todos os crentes vivem no mesmo nível espiritual. Sabemos isso pela nossa própria experiência. Desde o dia em que fui salvo e comecei a crescer espiritualmente, posso ver crentes que estão à frente de mim em sua experiência cristã e me fazem sentir envergonhado. Às vezes me sinto como um bebê em Cristo em comparação com alguns gigantes espirituais que conheci. Bem, o meu desejo é crescer e espero que seja o seu também, de crescer através do conhecimento da palavra de Deus. Crescer como cristão. Romanos 6 nos ensina como podemos ter vitória sobre o pecado. Existem 3 palavras-chave nesta fórmula. A primeira palavra é saber. Sugeri para você sublinhar esta palavra, pois há algo que devemos saber sobre ela. No versículo 6, sabendo é a primeira palavra. Há algo que devemos saber. No versículo 9, a primeira palavra é sabendo. Há algo que devemos saber. O versículo 16 começa com a pergunta: não sabeis vós? Há algo que devemos saber, independentemente se nós entendemos ou não, vivemos ou não. É um fato. A ideia de que nós precisamos saber que são fatos. Devemos familiarizarmos com eles. Portanto, esta é a primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave no contexto é considerai-vos, no versículo 11. E a terceira palavra é a palavra apresenteis, no versículo 13. Leia este capítulo de Romanos de uma só vez. Tenha uma caneta à mão e sublinhe as palavras sabendo, considerai-vos e apresenteis. Estas são as 3 palavras-chave nesta fórmula. Em nosso último estudo, chegamos até o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Vimos que o velho homem é Adão, e a Bíblia diz que há algo que devemos saber, que o velho homem foi crucificado com Cristo. E agora chegamos à segunda parte do versículo que diz, para que o corpo do pecado seja destruído. O que significa corpo do pecado? Creio que se nós entendermos o significado, isso vai nos ajudar com o nosso comportamento. Deixe-me destacar que o velho homem não é a velha natureza. Paulo aqui, nesta expressão, está falando sobre a velha natureza, não do velho homem. Ele está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído. E Paulo introduz aqui um termo que ainda não tinha usado, o termo corpo do pecado. Observe a palavra corpo. O que significa? Bem, se refere literalmente ao corpo. Encontramos esta palavra no versículo 12. Veja, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esta palavra literalmente refere-se ao corpo, um corpo composto de membros, cabeça, olhos, braços, tronco, pernas e pés, todos os membros. Esta mesma palavra que aparece no versículo 12, encontramos em outros versículos. Por exemplo, no versículo 11, Paulo começa aplicando a doutrina que está ensinando aqui. Começa dizendo: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. No versículo 13, Paulo diz:
nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Tenho certeza que a palavra membros refere-se aos membros do corpo. No contexto, está falando sobre o corpo no sentido literal, os membros de seu corpo, as partes do seu corpo. Depois, no versículo 19, diz: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está falando sobre o corpo humano no sentido literal. Nos capítulos 7 e 8 vamos encontrar várias referências ao corpo. Em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, Paulo diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Creio que aqui Paulo também está falando sobre o corpo. Aqui ele fala que o corpo é mortal e que o pecado ainda mora neste corpo, em nossos membros. O pecado opera nos membros do corpo. O corpo do pecado é, então, a influência do pecado em nossos corpos. Agora, espiritualmente, eu estou completamente e eternamente fora do mundo da influência do pecado, mas não no corpo. Não no nosso corpo. O corpo ainda não foi liberto dos efeitos do pecado e da queda. Em Romanos, capítulo 8, versículo 23, Paulo diz: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Veja, estamos esperando a redenção do nosso corpo, ainda estamos no corpo, e assim, o corpo torna-se um meio pelo qual pecamos. O corpo em si não tem nada de errado. Paulo não está dizendo que o corpo é pecaminoso, e não há nada de errado com os instintos naturais que nós experimentamos no nosso corpo. Por exemplo, temos o instinto sexual. Algumas pessoas dizem que o instinto sexual é pecaminoso, e não é. O instinto sexual não é pecado. Quando Deus criou a raça humana, criou o homem e a mulher, os uniu como marido e mulher, Adão e Eva, e disse para se multiplicarem. O instinto sexual faz parte do corpo humano e não é essencialmente pecaminoso. Deus fez o corpo e o instinto sexual como parte de sua criação. É o bom ou o mau uso do sexo que devemos tratar para depois poder dizer que o corpo é pecaminoso. Deus é o criador do corpo. Não podemos dizer que todos os instintos que experimentamos no corpo são pecaminosos. Não há somente o instinto sexual, mas temos também, por exemplo, o instinto de comer. Não há nada de errado em saciar a fome se nós satisfazemos o apetite de maneira sábia e cuidadosa, se comemos o alimento certo e sem excessos. Não estamos pecando dessa maneira. Creio que se comermos demais e comermos mal, pode ser pecado, mas a fome não é. O que Paulo está dizendo aqui não é que o corpo é essencialmente mau, ou que o pecado reside apenas no corpo, ou que o corpo é a parte pecaminosa do homem. Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que ele tem em mente. O que ele está dizendo é que o corpo é o meio pelo qual o pecado opera. Esses instintos não precisam ser usados de forma pecaminosa. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo fala sobre o corpo e depois diz como será quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Existe um futuro muito promissor para o corpo. O corpo vai ser transformado e um dia será liberto da presença e da possibilidade do pecado. Não é assim hoje, pois o nosso corpo é o veículo pelo qual pecamos. Bem, Paulo está simplesmente dizendo para não deixarmos o pecado reinar em nossos corpos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, ou o corpo pelo qual o pecado opera, seja desfeito, que não tenha mais o controle. Se você entender o significado da palavra desfeito, tudo vai ganhar vida. A palavra desfeito talvez não seja a melhor tradução. Uma tradução diz, para que o corpo, que era instrumento do pecado, se torne impotente para o pecado. Bem, isso faz sentido. Charles Williams traduziu, para que o nosso corpo, que é culpado de pecado, torne-se inativo.
J.B. Phillips diz: para que a tirania do pecado sobre nós seja quebrada. Aqueles que têm uma pólice de seguro dizem que para ganhar você precisa morrer. Bem, é verdade que a morte liberta o indivíduo de continuar pagando. Da mesma forma, a nossa crucificação com Cristo cancela todas as obrigações para com o cruel tirano, o pecado. Já não somos obrigados a ter os nossos corpos presos ao pecado. O corpo é o objeto que supre o pecado, é a sua base de operações. Mas como Deus declara que o crente morreu em Cristo, que é o substituto, esse ato de crucificação o libertou da escravidão do pecado. Agora o crente vive em um processo contínuo através da vida nova em Cristo. Essa vida em Cristo deixa os membros do seu corpo sem poder para operar e servir ao pecado. Eu tenho 2 olhos, e não é difícil para mim olhar para o que eu não devo olhar, algo impuro que me levaria a pecar. Eu viajo muito e quando estou no aeroporto, esperando o avião, às vezes dou uma volta e olho nas livrarias e ali sempre haverá um setor com revistas pornográficas e todos os tipos de revistas que acendem o apetite sexual. Se eu permitir que o meu corpo, que os membros do meu corpo respondam, eu vou pecar. Mas eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim, neste corpo. Eu tenho a palavra de Deus para me guiar. E Paulo está dizendo que o corpo é veículo do pecado e ele pode ser desfeito. Agora, se eu olhar para essas imagens indecentes, elas vão me levar a cometer o pecado no corpo. Mas se eu não usar os meus olhos para algo que vai me prejudicar, então eu tenho uma chance de viver vitoriosamente para Cristo. O mesmo se aplica aos ouvidos. O que eu escuto vai afetar a conduta do meu corpo. Veja, o que eu faço com os membros do meu corpo vai determinar como eu uso o meu corpo. Paulo está simplesmente dizendo: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado se torne inativo, seja inoperante. Isso não significa que você não vai mais pecar, não significa que você não será tentado novamente. Essa não é a ideia. A ideia é que neste corpo temos o meio, o veículo para o pecado, mas podemos controlar isso através da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Mas primeiro, é preciso saber que o velho homem foi crucificado com Cristo. A vida cristã vitoriosa exige constantemente reconhecer o fato de que você foi crucificado com Cristo. Assim, encontramos a segunda palavra na fórmula, considerai-vos, no versículo 11. Li em vários comentários uma história interessante da época da Guerra Civil em 1860 e eu gostaria de compartilhar com você. Conta-se que um homem chamado George White foi escolhido para ir para a parte da frente de batalha. Como ele tinha esposa e 6 filhos, um jovem chamado Richard Pratt se ofereceu para ir no seu lugar. Então os oficiais aceitaram. Pratt foi como substituto de White. Então Pratt juntou-se ao batalhão, mas com o número de uniforme de George White. Pratt morreu no conflito. Quando trouxeram seu corpo, foi lido o número de George White, já que ele tinha ido para a guerra com o nome de White. Depois de um tempo, White foi chamado para lutar, e ele recorreu dizendo como ele tinha morrido na pessoa de Richard Pratt, que o havia substituído. Depois de analisar os registros, e apesar de George White estar de pé diante deles, ele estava morto diante da lei militar e isento de ir para a batalha ou servir nas Forças Armadas no futuro. Ele morreu na pessoa de seu substituto. Agora, suponhamos que George White não soubesse que havia morrido na pessoa de seu substituto. Neste caso, ele teria aceitado a convocação. Ou suponhamos que George White sabia que morreu na pessoa de seu representante, Richard Pratt, mas não falou nada quando foi convocado. Talvez ele teria aceitado a convocação. Suponhamos que George White fosse chamado 10 vezes para o combate. Quantas vezes ele teria que apelar para sua morte no corpo de seu substituto? 10 vezes, é claro. Então você percebe o que Paulo está dizendo aqui no versículo 11 com a palavra considerai-vos? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerar também pode ser traduzido como calcular. É um termo jurídico. Quando o crente é encorajado a pecar e se declara morto ao pecado, ele está declarando o que Deus fez nele. A pessoa de Cristo morreu em seu lugar como substituto. Assim também,
Vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Fomos justificados, fomos absolvidos. Nós fomos absolvidos da sentença judicial. A declaração deste versículo cobre completamente o argumento anterior e não se aplica a esta figura de escravidão. Como mencionei, a referência no versículo 6 sobre a crucificação é a pena de morte que Cristo sofreu. Nossa identificação com Cristo, como aquele que pagou o salário do pecado, removeu a sentença judicial e nos libertou da condição de escravidão do pecado. Nós temos a remissão dessa culpa e a libertação do poder do pecado. Um cadáver não pode ser punido ou ser um servo da vontade de alguém. A pessoa que morreu com Cristo está justificada e, portanto, livre do domínio do reino do pecado. Nós somos libertos duplamente. Primeiramente, fomos libertos da pena do pecado e, em segundo lugar, fomos libertos do poder do pecado. Amigo, você e eu fomos libertos de todas as acusações anteriores de pecado, em virtude da nossa identificação, da nossa união com Cristo em sua morte, seu sepultamento e ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. E apesar de vivermos neste corpo mortal, vil de humilhação, enquanto vivemos neste corpo, Deus tornou possível o pecado não controlar o nosso corpo. As características do pecado não devem vir à tona em nosso corpo. Agora, há crentes que estão desfrutando a vitória sobre o pecado. Eles estão expostos às mesmas tentações que nós. Eles podem ouvir as mesmas coisas que nós. Podem ver as mesmas coisas que nós vemos na TV, mas não fazem isso. Não permitem que seus membros sejam veículos para o pecado, e você e eu devemos fazer o mesmo. Deus tornou possível termos vitória sobre o pecado. Algo que precisamos saber e algo que temos que considerar como base em nossa vida cristã. Há uma terceira palavra-chave, vamos vê-la em nosso próximo estudo. É a palavra enviar. Aqui é onde a responsabilidade humana entra em jogo. Deus é soberano, mas nós não somos marionetes. Não somos bonecos, nós não somos robôs. Na vida cristã vitoriosa temos responsabilidades. E é isso que veremos em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o estudo de hoje e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.